Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos de simulado 2 do PISME, é uma questão do módulo 3. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, isso me ajuda bastante, acaba sendo um incentivo. Qual é a posição relativa entre as circunferências lambda e delta? Então, lambda é interior a delta, delta é interior a lambda, delta é tangente interna a lambda, ou lambda é tangente interna a delta, ou delta é exterior a lambda. Eu vou fazer aqui uma pequena revisão sobre posições entre circunferências, mas de maneira bem rápida, tá? Então, o primeiro caso seria esse. Eu tenho aí C1 é externa a C2, ou C2 é externa a C1. Então, eu tenho aqui circunferência C1, circunferência C2, o raio de C2, o raio de C1. Elas vão ser externas se a distância entre os dois centros, centro A e o centro B, for maior que a soma dos raios. Então, se a distância for maior que a soma dos raios, C1 é externo a C2. Segundo caso está aí, C1 e C2 são tangentes externamente em P. Então, está fora uma da outra, porém elas têm um ponto de encontro. Tá? Então, elas são tangentes externas. Isso quer dizer que a soma dos dois raios é igual à distância dos dois centros. Então, a distância de A até B é igual à soma dos raios. Beleza? Então, se isso acontecer, elas são tangentes externas. Terceiro caso seriam circunferências secantes, né? Nem tem nas nossas alternativas aqui, mas seriam circunferências secantes. Ou seja, elas têm dois pontos em comum. E isso só vai acontecer se a distância entre os dois centros, tá aqui, ó, a distância entre os dois centros, for menor que a soma dos raios e maior que a diferença dos raios. Tá? Então, eu vou calcular aqui a distância de AB e vou comparar com a soma dos raios e a diferença entre os raios. Se esse valor for intermediário, C1 e C2 são secantes. Mais um caso, nós temos aí C1 e C2, onde C1 e C2 são tangentes internamente em relação a P. Elas têm um ponto comum, porém está uma dentro da outra. E isso só vai acontecer se a distância entre os dois centros, se a distância entre A e B for igual à diferença entre os raios. Beleza? E por último, nós temos as circunferências internas, né? C1 é interna a C2. Então, C1 vai ser interna a C2 se a distância entre os dois centros, tá aqui a distância entre os dois centros, for menor que a diferença entre os raios e maior ou igual a zero. Tranquilo? Então, esses são os casos de posições relativas entre duas circunferências. Então, o que eu vou calcular? O que eu tenho que pensar no primeiro momento? Eu tenho que descobrir quanto vale os dois raios, quanto vale os dois centros e tentar relacionar a distância entre os dois centros com a soma dos raios ou com a diferença entre os raios. Beleza? Então, vamos começar aqui com a circunferência delta, porque ela está mais simples. Então, vou colocar aqui, olha só. Tá aí a circunferência delta. Ela é dada pela seguinte equação. X menos 5 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, isso é igual a 36. Nesse caso, o centro está muito fácil, né? O centro é composto por esses dois valores. Lembrando que tem que trocar o sinal. Então, vai ficar 5 positivo e menos 2. E o raio é a raiz quadrada desse cara aqui. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, centro e raio da circunferência delta, ok. Vamos fazer agora de lambda. Então, vamos colocar de lambda aqui, que é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4x menos 6y, mais 9 igual a zero. Tem fórmula? Tem, mas eu vou fazer completando quadrados. Tá? Então, vou fazer o seguinte, olha só. X ao quadrado mais 4x mais alguma coisa, y ao quadrado menos 6y mais alguma coisa, isso é igual 9 troca de membro, troca de sinal. Eu gostaria agora que aqui tivesse um trinômio do quadrado perfeito. Então, para isso acontecer, vejam só, eu tenho que pensar assim. Raiz de x ao quadrado
x raiz quadrada de 4, 2. Isso elevado ao quadrado. Se eu resolver isso aqui, vai aparecer quadrado do primeiro, ok, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Então, teria que ter um 4 aqui para eu poder fatorar, só que não tem. Então, eu coloco esse 4 aqui, vou lá do outro lado e coloco o 4 também. Beleza? E vou fazer a mesma coisa para o y. Gostaria que isso aqui fosse um trinômio do quadrado perfeito, não é? Então, eu faço raiz de y ao quadrado y, metade de menos 6 menos 3, isso ao quadrado. Se eu resolver, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6y, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Só que não existe esse 9 aqui. Então, para eu poder colocar ele, eu tenho que ir lá no segundo membro e colocar mais 9. Então, 9 menos 9, 0, vai sobrar 4. Então, agora eu tenho o centro. O centro é formado por 2 e menos 3. Só que eu tenho que trocar o sinal. Então, fica menos 2 e 3. E o raio, a raiz quadrada desse cara, que é 2. Beleza? Vamos chamar aqui de C1, R1, C2, R2. Então, eu sei quanto vale esse raio e sei também quanto vale esse raio. Agora é a hora de tentar comparar os dois raios, seja a soma entre eles ou a diferença, com a distância entre os dois centros, C1 e C2. Então, eu tenho que saber quanto vale a distância entre os dois centros. E para isso tem uma pequena fórmula, que é a distância entre dois pontos. Então, a distância ao quadrado é igual a x1 menos x2, ou x2 menos x1, tanto faz a ordem, ao quadrado, mais y2 menos y1 também ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte, que a distância entre C1 e C2 ao quadrado vai ser igual. Vamos substituir? x2. x2 está aqui, ó, menos 2, menos o x1. O x1 está aqui, 5 ao quadrado. y2 está aqui, 3, menos o y1 está aqui, menos 2, só que menos vezes menos, mais ao quadrado. Então, a distância de C1 a C2 ao quadrado vai ser igual. Menos 2 com menos 5, menos 7. Menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 3 com 2 vai dar 5, 5 ao quadrado, 25. Então, eu tenho que a distância de C1 e C2 é a raiz quadrada de 49 com 25, 74. Então, está aí a distância. Beleza? Que comparação eu posso fazer agora em relação à distância entre os dois centros e os raios? Então, eu vou apagar a parte superior aqui. Apagar só essa parte aqui. E eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a distância entre o centro 1 e o centro 2, que é raiz quadrada de 74, isso é maior que 8, perfeito? Porque 8 vezes 8 é 64, isso aqui é maior que 8. Então, a distância entre os dois centros é maior que a soma dos dois raios. É maior que R1 mais R2. Lembrando que a raiz de 74, só para confirmar, é maior que 6 mais 2. Beleza? Agora, quando isso acontece, qual é a posição entre as circunferências? A posição seria uma externa à outra. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra E. Beleza? É como se fosse essa ideia. Uma circunferência tem raio 2. A outra circunferência tem raio 6. Só que a distância entre os dois centros, é maior que 8. Sei lá, é 8, alguma coisa. Então, tem um vão aqui. Então, uma circunferência é tangente à outra. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima.